Olá, pessoas! Continuando então a nossa série de aulas do movimento circular uniforme. Na aula passada, na parte 1 desta aula, que vocês devem assistir antes de ver essa parte, eu vou deixar o link em algum lugar na descrição ali do lado, não sei, procura. A gente falou sobre o que é o movimento circular uniforme, que é um carrinho andando em círculo sempre com o mesmo valor de velocidade, e a gente viu que para manter alguém fazendo uma curva, tu tem que pegar alguém que já tem uma certa velocidade e puxar esse objeto para o lado. Se tem alguém parado e tu puxa ele para o lado, ele vai andar em linha reta. Agora, se tu pega alguém que já está andando e tu faz um puxão 90 graus com a velocidade, esse objeto faz uma curva. Esse puxão que tu precisa fazer durante a curva produz uma aceleração em direção ao centro da curva, que a gente chama de uma aceleração centrípeta. Então, um objeto que está descrevendo um movimento circular tem uma aceleração chamada de aceleração centrípeta, que é o que acontece quando ele faz uma curva, e a gente aprendeu na primeira parte como calcular essa aceleração. A gente vai ir adiante agora e ver mais algumas características desse movimento circular, de como é que um objeto andando em círculo, sempre com o mesmo valor da velocidade, se comporta. Uma coisa que a gente tem que acrescentar aqui, de certa forma uma novidade, é o fato de que o movimento circular ele é um exemplo de um movimento periódico. Ele é um movimento periódico. O que significa? A palavra periódico dá a entender que tem uma coisa que se repete. Por que a tabela periódica tem esse nome? Porque as propriedades dos elementos se repetem, né? Tu tá numa coluna, de repente tu tá no gás nobre, de repente tu dá uma volta, opa, tem um gás nobre de novo. Então as propriedades químicas dos elementos são periódicas, elas se repetem. Então, o movimento periódico, ele é um movimento que se repete. O que eu quero dizer com isso? É que se tu pensar num carrinho, ele tá aqui, depois ele tá aqui de novo, depois ele tá aqui de novo, um carrinho andando em círculos, né, que é o que a gente tá analisando. Então, o movimento circular, ele é um movimento que se repete, porque daqui a pouco tu volta para o mesmo lugar. Esse não é o único exemplo em física de um movimento periódico, tá? Existem outros exemplos em física de movimentos que têm uma certa periodicidade, coisas que se repetem. Exemplo clássico, um pêndulo é um exemplo de um movimento que se repete. Tu tá aqui, pô, tu faz isso aqui de novo, pô, faz isso aqui de novo. Pêndulo, gente, o nome chique é movimento harmônico simples. Outro exemplo de um movimento periódico que vocês estudam no ensino médio são as ondas. Tu faz uma ondulação, depois faz de novo, depois faz de novo. Então, ondas também é um exemplo de um movimento que fica se repetindo, e assim vai. O MCU, né, que é o que a gente está vendo aqui, etc. Então, existem vários movimentos em física que são coisas que se repetem, que são periódicos. E em todos esses movimentos aqui, pêndulo, onda, MQ, vai aparecer o conceito de período e frequência. Sempre que tu tem uma coisa em física que se repete, vai aparecer o período e vai aparecer a frequência. O que é isso? É que no momento em que tem uma coisa que se repete, existem perguntas que tu pode fazer só pelo fato de estar se repetindo. Porque, por exemplo, se eu te disser que o carrinho está andando em círculos, eu posso te perguntar, tá, mas quanto tempo demora para fazer cada repetição? Ou, esperei um minuto, quantas repetições que aconteceram? Então, período e frequência são medidas da repetição. São coisas que aparecem para medir coisas que se repetem. O que é cada uma dessas coisas? Então, cada um desses movimentos vai ter período, vai ter frequência. O que é cada coisa? Período a gente representa justamente por um T de tempo. Período é o tempo que demora. Digitei errado, né? É o tempo que demora para dar cada repetição. No caso, para nós aqui, uma repetição é uma volta. Então, eu escrevi que o período é o tempo para dar cada volta. Se eu te disser, por exemplo, que o período é 2 segundos, quer dizer que cada volta demora 2 segundos. Quando tu fala, por exemplo, da Terra se mexendo em torno do Sol, o período é de mais ou menos 365 dias. Quer dizer que cada volta da Terra em torno do Sol demora uns 365 dias. Se tu pensa, por exemplo, na Terra girando em torno dela mesma, o período de rotação é 24 horas. Porque o tempo que demora para fazer cada volta da Terra em torno dela mesma é 24 horas, e assim vai. Então, período é o tempo para fazer
cada repetição. E, de novo, eu não preciso estar falando de um movimento circular. Qualquer coisa que se repete, tu pode usar o termo período. Por exemplo, se tu tem um pêndulo, o que significa dizer que o período do pêndulo é 2 segundos? Quer dizer que cada oscilação do pêndulo demora 2 segundos. Parênteses, já deixa eu fazer um comentário aqui. Quando tu fala de um pêndulo, uma oscilação é a ida mais a volta. Então, tudo isso, ó, foi e voltou, foi uma oscilação. Assim como no círculo, né? Tu tem a ida e a volta. Então, num pêndulo, uma oscilação é a ida mais a volta. Então, se eu disser que o período do pêndulo é 2 segundos, quer dizer que a ida mais a volta, tudo isso junto levou 2 segundos. Então, seria 1 segundo para ir, mais 1 segundo para voltar. Então, o período é o tempo para fazer cada repetição. Se tu quiser uma formulinha, acho que não precisa, tá? Sabendo o significado, tu consegue se entender. Mas como é que tu poderia calcular o período? Se tu pegar o tempo total que o objeto ficou se mexendo e dividir pelo número de voltas, tu vai saber o tempo que tu levou em cada volta. Na prática, gente, tu nem precisa fazer isso, tá? Tu pode fazer por regra de 3. Se eu te disser que ele fez 10 voltas em 30 segundos, quanto tempo levou cada volta? Bom, se foi 10 voltas em 30 segundos, tu sabe que o tempo para fazer 10 voltas foi 30 segundos. O que é o período? O tempo para fazer uma volta é X. Isso que seria o período. No caso, dá para ver que seria 3 segundos, né? Se para fazer 10 voltas tu leva 30 segundos, quer dizer que tu levou 3 segundos em cada volta. Então, o período seria 3 segundos e assim vai. Então, se tu quiser, tu nem precisa dessa fórmula. Tu pode montar por regra de 3. É só tu lembrar que o período é o tempo para fazer cada volta. Normalmente, em física, a gente vai usar esse tempo em segundos. Mas não precisa, tá? Ele é um tempo. Tu pode medir o tempo para dar a volta em segundos, pode medir em minutos, pode medir em horas. No sistema internacional, em física, a gente prefere usar em segundos, mas tu não é obrigado a fazer isso. Tá, e frequência o que é? A frequência, gente, é um valor que te diz quantas repetições, aqui para nós isso significa quantas voltas tu faz a cada unidade de tempo. Como assim? A frequência é quantas voltas tu faz por segundo, ou por minuto, ou por hora, em alguma certa unidade de tempo. Normalmente a gente está falando de segundo. Então tu pode pensar que a frequência te diz quantas voltas tu faz por segundo. A unidade de frequência é o Hertz, que a gente representa assim, ó, Hz. Mas o importante, como sempre, gente, é vocês saberem o significado disso. Se eu te disser, por exemplo, que a frequência vale 2 Hz, o que isso significa? 2 Hz quer dizer 2 voltas por segundo. Então, tu faz 1, 2 voltas por segundo. E se a frequência fosse 3 Hz, quer dizer que é 1, 2, 3 voltas por segundo. E assim vai. Então, 2 voltas por segundo. Então, o importante é isso. Se a frequência fosse 50 Hz, quer dizer que é 1, 2, 3, 50 voltas por segundo. E, de novo, isso não vale só para círculo. Qualquer coisa que se repete, tu pode usar a palavra frequência. Tu poderia falar da frequência de um pêndulo. O que é um pêndulo que tem uma frequência de 2 Hz? Quer dizer que ele faz 1, 2 oscilações por segundo. O que é uma onda que tem 2 Hz? É uma onda que faz 1, 2 oscilações por segundo. E assim vai. Tu pode falar em Hertz, por exemplo, do teu computador. Às vezes tu diz, o teu processador tem tantos gigahertz, 4 gigahertz. O que é isso? Giga, em física, quer dizer bilhão. Então tu está falando que o teu processador tem 4 bilhões de hertz. O que isso quer dizer? Que ele consegue fazer 4 bilhões de operações por segundo. 4 bilhões de contas por segundo, de certa forma. E assim vai. Então, frequência é quantas coisas tu faz por segundo. Normalmente, a gente está falando, no caso do círculo, de quantas voltas tu faz por segundo. Se tu usar a frequência em hertz, a gente está falando do número de repetições por segundo. Às vezes, gente, associem hertz com sinônimo de por segundo.
pode aparecer para vocês, tá? Não é tão comum em física, mas pode aparecer para vocês. Observação. Ao invés de eu te dizer quantas repetições tu faz por segundo, eu poderia te dizer quantas repetições tu faz por minuto, por exemplo. Então, ao invés de ter a frequência em hertz, que daí eu tô falando quantas voltas tu faz por segundo, poderia aparecer para vocês também o famoso RPM, que daí é rotações por minuto. Então, se eu colocar a frequência em hertz, eu estou te dizendo as voltas por segundo. Se tu usou hertz, a unidade de tempo que tu está falando é segundos. Mas se eu escrever RPM, são as voltas por minuto. Então, por exemplo, se eu te disser que a frequência é 3 Hz, quer dizer que é 1, 2, 3 voltas por segundo. Se eu te disser que a frequência é 3 RPM, quer dizer que são 3 voltas a cada minuto. E assim vai. Se tu precisar converter de uma coisa para outra, como é que tu poderia fazer isso? É bem fácil, olha só. Pensa o seguinte, ó. Se tu tiver uma volta por segundo, então 1 Hz, quanto que seria isso em RPM? Pensa que se tu dá uma volta por segundo, então em 1 minuto são 60 segundos, né? Se tu dá uma volta por segundo, então em 1 minuto tu vai dar 60 voltas, porque tem 60 segundos. Então 1 Hz é a mesma coisa que 60 RPM. Dizer que tu dá uma volta por segundo é o mesmo que dizer que tu consegue dar 60 voltas em 1 minuto. Então, se o Hertz para virar RPM é só tu fazer vezes 60. Tu pode fazer o contrário, né? Se tu tem a frequência em RPM e tu quer passar para Hertz, daí é só dividir por 60. Então, por exemplo, se eu te disser que tu tem uma frequência de 120 RPM... Bom, 120 rotações por minuto, até sumir com a minha cara, tu pode usar o bom senso, né? Se tem 120 rotações por minuto, são 120 rotações em 60 segundos. Quer dizer que isso são 2 rotações por segundo. Então isso é a mesma coisa que 2 Hz. Então 120 por minuto são 2 rotações por segundo. Quando eu estou falando repetições por segundo, a gente chama de hertz. Ou tu pode decorar, né, que é só dividir por 60. Então, se tem em RPM e tu divide por 60, tu vai descobrir a frequência em hertz. Se tu quiser uma fórmula, de novo, não precisa, tá, gente? Mas se tu quiser uma fórmula, tu poderia dizer que a frequência, como é que tu descobre? É justamente o número de voltas que tu fez no total dividido pelo tempo que tu levou para fazer elas. Daí tu vai saber quantas voltas tu fez a cada segundo, por exemplo. De novo, sinceramente, nem precisa decorar isso aqui. Se tu lembrar que a frequência é quantas voltas tu faz a cada 1 segundo, já está 99% do caminho andado. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, de certa forma, ó, período e frequência eles são bem parecidos. Só que o período é o tempo para fazer cada uma volta. Já a frequência é quantas tu faz em 1 segundo. Mas se tu olhar para a formulinha, de certa forma, a fórmula do período é exatamente o inverso da relação da frequência. Então, período e frequência eles não são independentes. Um é o inverso do outro. Como assim? Tu pode dizer que o período, vou até anotar aqui do lado, é 1 sobre a frequência. Ele é o inverso da frequência. Ou a frequência é o inverso do período. Tanto faz como é que tu quer escrever, tá? Se tu pegar esse cara e passar multiplicando, esse passar dividindo, virou isso aqui, né? Dá na mesma. Mas o importante é saber que um é o inverso do outro. Então, se tu sabe o período, tu sabe a frequência de brinde. Lembra que o período é o T de tempo. O período é o tempo para fazer cada uma. Já a frequência é quantas tu faz por segundo. Se tu sabe um, tu sabe o outro, é só inverter. Então, por exemplo, quando eu te digo que a frequência é 2 Hz, tu sabe de brinde também que o período, ó, se a frequência é 2, o período é o quê? 1 sobre 2, 1 meio. O período é inverso da frequência. Se tu parar para pensar, faz sentido isso? Se tu parar para pensar, faz. Porque olha só, se tu faz 2 voltas por segundo, bom, se em 1 segundo tu fez 2 voltas, quer dizer que cada volta levou meio segundo. E isso é justamente o período. É o tempo que tu levou para fazer cada uma das voltas. Olha só. Então, se tu sabe a frequência, tu sabe o período. E vice-versa. Existe uma relação entre eles. Por exemplo, a gente pode até pegar uma questãozinha aqui.
da nossa listinha de questões, tá ali na descrição do vídeo, vocês podem pegar a questão 2. É uma questão antiguinha aqui e é uma questão bem simples. Inclusive, eu recomendo agora vocês, nesse momento, pausarem o vídeo e darem uma olhada fazerem a questão sozinhos para achar a frequência. Eu vou fazer agora, mas tu pausa o vídeo, tenta fazer sozinho, pois olha a resolução. Porque o que a questão diz? Olha só. Que foi determinado o período de 5 diferentes movimentos circulares uniformes. Então, ele te deu o período. Todos referentes a partículas de mesma massa, percorrendo a mesma trajetória. Então, é sempre a mesma bolinha fazendo o mesmo círculo, mas foram períodos diferentes. Ele quer saber as frequências de cada um desses movimentos. Então, olha só, o primeiro movimento, o período foi 1/4, e aqui está a unidade, de segundo. Bom, se o período foi 1/4 de segundo, quer dizer que cada volta levou 1/4 de segundo. Nota que isso é um período pequeno, 1/4 de segundo, tu levou pouco tempo para fazer cada volta. Então, a frequência vai ser grande. Se cada volta leva um tempo pequeno, tu consegue fazer muitas voltas por segundo. Então, normalmente, período pequeno é frequência grande, um é o inverso do outro. Já período grande, se tu leva muito tempo para fazer uma volta, tu vai fazer poucas voltas por segundo, então é frequência pequena. Um é o inverso do outro. Tá, e como é que tu descobre os valores de frequência? Gente, é só inverter. Se o período é 1/4, a frequência é 4 sobre 1, que é 4. 4 Hz. Se o período é 1/2, 1 sobre 2, a frequência é 2 sobre 1, a frequência é 2. E de novo, isso é até o exemplo que eu tinha dado agora há pouco, né? Se o tempo para fazer cada volta é meio segundo, tu consegue fazer 2 voltas em 1 segundo, que é a frequência. Ó, então, se o período é 2, 2 é 2 sobre 1, né? Então, a frequência é 1 sobre 2, meio. E aqui 4 fica 1/4 de Hz. Então, 4, 2, 1, meio, 1/4. 4, 2, 1, meio, 1/4. Letra B, de beijos e até a próxima parte, até dessas aulas. Tchau pra vocês. Parênteses, eu sempre esqueço de fazer isso. Lembra de... O que tem que fazer? É curtir o vídeo, clicar no sininho. Você sabe melhor do que eu o que tem que fazer, gente, que eu não sou bom com essas coisas. Então, curte o vídeo, clica no sininho, ajuda a divulgar, faz um story e faz uma tatuagem com as fórmulas e me marca. Não na tatuagem, no story, no caso. Tchau pra vocês.